O inferno dos teimosos e pessoas com percepção própria das coisas. Pensamentos centrados em si mesmo, egocentrismo. Pensar e acreditar de maneira incorreta leva ao julgamento errado das coisas. Enganar-se pensando que as coisas erradas são certas de se fazer. Se fechar nos seus próprios pensamentos e emoções. Inferno das pessoas com percepção própria das coisas. Inferno das pessoas que só reclamam. As pessoas são enforcadas com uma cobra no pescoço e têm cobras dentro dos seus estômagos. Muitos homens estavam sentados no chão com uma expressão facial morta, como se não tivessem nenhum pensamento em suas mentes. O rosto deles é pálido e cinza, seus olhos têm um olhar fixo. Eu escutei o barulho de uma multidão em meu ouvido. Aquele barulho é igual ao som do inferno que escutei na internet. Senti um frio na minha espinha porque esse barulho é temível. Quando eu escutei com atenção, eu ouvi as vozes das pessoas reclamando e criticando. É a culpa do Senhor. É a culpa de Deus. É sua culpa. É a culpa dos pastores. Eu escutei cada um e todos estavam colocando a culpa em alguém. Suas reclamações eram tão altas que machucavam meus ouvidos. Eles pareciam tão desagradáveis que eu tive que olhar rapidamente para o rosto do Senhor. Senhor, eles nunca disseram isso com palavras, mas eles sempre tiveram pensamentos e palavras negativas. Guardaram teimosia em seus corações. Só porque nenhuma palavra foi dita, não significa que o pecado não foi cometido. É pecado manter em seu coração uma mágoa, sem resolver e sem se arrepender. Inferno para aqueles que cometeram suicídio. A história de um homem suicida. Estresse contínuo. Estou tão cansado e exausto. Todo lugar que vou, não consigo encontrar paz, em nenhum lugar. Tentei afogar as mágoas na bebida. Eu não quero viver mais. Será que tudo vai se acalmar quando eu morrer? Talvez o peso da vida saia das minhas costas quando eu morrer. Onde eu estou? Satanás, você achou que o sofrimento acabaria quando você morresse? Satanás, você achou que seria feliz quando morresse?
Se pelo menos eu pudesse ir para lá. Aqueles que estão no inferno sabem que existe céu. Mas também eles sabem que não importa o quanto eles chorem ou se arrependam, eles nunca poderão ir para o céu. O inferno é um mundo de lamento e sofrimento eterno. Inferno dos viciados. Viciados em internet. O uso excessivo de internet pode levar à exposição a jogos, pornografia e outros vícios, pode causar confusão entre o mundo virtual e o mundo real, leva as pessoas a falar palavrões, incita a violência, perversão sexual e outros crimes. Portanto, pode ser uma das principais causas que levam as pessoas a pecar. Viciados em drogas. O inferno para os viciados em drogas é um lugar muito gelado. Os demônios cortam os braços e as pernas dos espíritos e os jogam no gelo. Então eles amarram o corpo das vítimas em uma árvore. Depois abrem a boca deles e forçam eles a beberem água suja de esgoto. Pessoas materialistas. Essas pessoas amavam o dinheiro quando estavam vivas, mas aqui eles receberam o sofrimento eterno. Pessoas materialistas. Senhor, essas pessoas eram tão apegadas em sua busca por riquezas, que eles davam mais valor no dinheiro do que em pessoas, preferiam os carros importados do que a fé. Eles frequentavam a igreja apenas para aparecer. Eles viviam com medo que a comida que Satanás derramava neles acabasse. Então eles preenchiam sua ganância com bens materiais. Como eles eram tão sofisticados, Satanás coloca-os em um pedestal bem alto. Satanás queima o corpo deles inteiro com chamas. Eles vivem em intensa extrema dor. O inferno para aqueles que cometem pecado sexual. Mesmo que o amor seja feito sem afeto mútuo, se for feito fora da lei que nosso Senhor Deus deu para os seres humanos, é considerado pecado sexual. Pessoas cometem pecados sexuais, mas elas acreditam que é mais uma maneira de viver a vida. Amor que não é sincero, que é feito por seu próprio prazer, é considerado pecado. É verdade que nosso corpo não foi criado para ser uma ferramenta de prazer. O inferno para aqueles que cometem o pecado sexual. Um homem e uma mulher são amarrados nus. Eles estão sendo segurados no alto. Os demônios usam uma lança, 2 a 3 metros de altura, para poder perfurar os órgãos genitais deles sem parar, por toda a eternidade. Uma cobra de 15 metros entra pela vagina da mulher em segundos. A cobra passa pelo corpo inteiro e sai pela boca. Homens ficam presos a uma parede enquanto bestas parecidas com hienas mordem o pênis das vítimas. Esses homens sentem uma dor insuportável.
aqueles que fazem pornografia. Essas pessoas são presas a uma máquina que segura as extremidades do corpo. Quando a máquina começa a funcionar, ela corta os pés e suas mãos. Depois o que restou da pessoa é triturado por essa máquina. O corpo foi cortado bem fino e passou pela máquina como um recibo bancário correndo pela caixa registradora. Pessoas que fizeram sexo com animais. Essas pessoas são presas de ponta cabeça, giradas continuamente, até o sangue sair e escorrer deles. Os espíritos no inferno gritam por piedade, mas eu vi o demônio, bebendo o sangue que escorria deles. Mulheres que gostam de sexo e depois abortam seus filhos. Uma mulher foi pendurada de cabeça para baixo em um poço profundo. 10 demônios colocam lanças de 20 metros na vagina da mulher juntos, e depois torcem a lança ao mesmo tempo, depois torcem a lança dentro dela. Inferno para aquelas que cometem aborto. Haviam bichos da seda como se fossem frutos em uma árvore seca sem folhas. Elas estão nuas dentro do casulo, como um feto dentro do útero. Espinhos de aço dentro do casulo penetram o corpo da mulher. Então elas sangram em uma dor miserável. Este lugar é preenchido com pessoas que perseguiram seus próprios prazeres, e não tiveram filhos, mas continuavam a abortar. Retirar vidas é um pecado, portanto você tem que se arrepender rápido.